Galerinha iluminada, estamos aqui direto do Luz, Decor e Ação. A ideia é trazer a consciência da importância de um projeto de iluminação para nossas vidas, eu diria, né? Sem querer ser muito presunçoso, né? Então a ideia é que realmente é importante um projeto, entender aonde nós erramos bastante, aonde nós acertamos e daí a gente trazer essa consciência de um projeto de iluminação, beleza? Projeto de iluminação é só um algo a mais num projeto de arquitetura, se não é essencial, se é essencial. O que vocês acham disso? Puta, será que iluminação é importante? Será que iluminação é só luxo? Será que iluminação é só necessidade, né? Primeira imagem aqui do slide, então. Opa! Luz nos projetos de arquitetura. Então tem algumas questões filosóficas importantes aqui, ó. Será que a luz é importante em projetos arquitetônicos? Será que a luz faz diferença no dia a dia do usuário, do morador? Será que a luz pode valorizar um projeto? Será que a gente percebe essas diferenças na prática? E para você aí, você percebe tudo isso, essas diferenças? A luz é importante para você? Você usa a iluminação no seu dia a dia? Bem, eu vou trazer aqui uma frase do mestre, né? Niemeyer. Bem, acho que não dispensa apresentações, né? Então, o Niemeyer tem uma frase célebre, uma frase famosa, e ele dizia que uma boa iluminação levanta uma arquitetura medíocre e uma iluminação ruim acaba com o melhor projeto. O que vocês acham disso? Se você tiver um projeto, vamos dizer, jogar para um projeto luxuoso, com cadeiras caríssimas de design, sofá, aqueles móveis, sabe? Imagine assim, uma casa de luxo mesmo. Agora, se você, desculpe o português, cagar na iluminação, você caga no resultado final, tá? Então, falando um português mais chulo aqui, mas fica bem claro. Então, se você pegar um projeto ali mais ou menos, uma situação ali que você olha para o projeto e você fala, nossa, o que é isso? Está faltando alguma coisa. E você consegue ali com nuances de iluminação valorizar aquele ponto que quando você entra e não tem nenhuma luz direcionada, você não enxerga. Sabe quando você entra num local, a luz tem é um dos poderes da luz, eu diria. Você entra num local que está chapado, assim, sem definição. Então imagina aí que você tem uma textura, tudo muito igual. A partir do momento que você traz uma luz nuances, então você tem luzes pontuais destacando um revestimento, um detalhe, uma entrada, aí você começa a desenhar com a luz aquele ambiente, você começa a valorizar algo que aquela luz ela vai ter um destaque, você leva, né? Você leva ali destaque para certas situações da arquitetura, da decoração, e aí você vai ter nuances, porque temos tipos diferentes de luz, né? Difusa, pontual, indireta, entendeu? Efeitos, wall washer, então de repente você tem um revestimento imagina a parede sem revestimento com aquela coisa do concreto meio que rudimentar, uma coisa rústica, e você joga um efeito de wall washer lavando a parede de luz e fica legal porque aquela construção, aquele ambiente, ele remete uma decoração urbana industrial. Estou aqui só jogando exemplos, tá? São situações que a luz pode levantar um projeto medíocre e pode derrubar ali um projeto sofisticado, um projeto, o melhor projeto, né? Na opinião aí, né? Do nosso mestre. Vamos pegar mais um outro grande mestre aqui, Le Corbusier, um dos maiores nomes mundiais aí da arquitetura, mas ele era um multiman aí com outras habilidades, tá? Então ele dizia que a arquitetura é o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sobre a luz. O que vocês diriam sobre essa frase do Le Corbusier? É um jogo sábio, correto e magnífico dos volumes dispostos sobre a luz. Então ele está trazendo aqui a ótica
de você fazer ali o jogo das disposições do ambiente, aonde você vai pôr cada coisa e a luz, e aí você vai estar sobre uma determinada luz ou determinados tipos de iluminação. Mas podemos também, isso depende do ponto de vista, né? Você pode ter ali numa outra ótica, eu olhando aqui como um projetista de luz, né? Então eu tenho as disposições dos objetos da casa, do móvel, e aí vamos jogar a luz sobre estes volumes, né? Então é uma coisa casa. Então, dependendo do ponto de vista, na verdade o resultado é o mesmo, né? Como já diria na física lá, né? A ordem não altera o resultado, né? A ordem dos fatores não altera o produto, alguma coisa assim. Então, se você tem ali uma disposição de elementos numa residência, vamos falar de residência, e aí você volta a dizer, se você põe um único ponto de luz no centro, vamos imaginar assim, pegar ali um raciocínio que a gente falou esses dias aqui numa outra live, que é o que usava-se muito, porque teve a energia elétrica, então foi uma grande evolução, e aí você tinha um ponto de luz ali geral, né? E aí você tem esse ponto de luz geral, que joga aquela luz no centro, tem muita sombra ao redor, e você tem aquela luz chapada sem destaque. Beleza, você está iluminando o local. Só que aí você tem um canto que tem um vaso de flor ali, que ela não está sendo destacada. Até no Feng Shui você tem na filosofia, um pouco que eu sei, é importante você também dar o destaque a algo, né? Tem o lance de energia, o lance de você deixar fluir o ambiente, tá? Então, tem filosofias que se juntam e quando você vai complementando, é bacana que você entende que além da valorização dos objetos, você tem uma energia que flui melhor. Nós nos sentimos melhor no ambiente. Eu não sei se vocês já tiveram uma percepção de entrar no ambiente, você fala, uau, eu estou muito relaxado aqui, eu me senti abraçado neste ambiente, né? Então, quando você tem um exemplo desse aí, então estou imaginando aqui uma parede de madeira de demolição, estou olhando para uma aqui por acaso, olha lá. E aí eu tenho uma planta ali, eu posso ter uma luz ali pontual, aí eu tenho uma mesa de trabalho aqui onde eu estou, aí eu jogo uma luz difusa aqui, ó. Então eu tenho uma luz aqui espalhada. Aí eu tenho, de repente, ali no canto, eu vou dormir ali, é um canto de relaxamento, vamos dizer, uma poltrona ali que eu vou relaxar. Pô, por que não? É uma luminária de piso ao lado, fazendo um efeito, uma luzinha ali, que pode ser para uma leitura, mas ao mesmo tempo aconchegante. Ou senão eu coloco no teto uma luz indireta, uma luz jogando ali, né? Para a parede, pode ser um wall washer, como eu comentei agora há pouco. Aí eu tenho algum fotos ou quadro atrás, aí você vai montando nuances, sabe? Você vai ter ali que são os volumes dispostos sobre a luz, tá? Um fast food, por exemplo, a luz já é mais clara, né? Tons neutros e brancos, para você ficar menos tempo. A ergonomia, as cadeiras são mais duras, e aquilo é proposital, porque ali é um custo, um ticket médio menor, e aí você vai ficar menos tempo e é produção, tá? Então, mas está tudo certo, são estilos diferentes. Então a iluminação foi, mas assim, o fast food também tem a sua inteligência. Na hora da compra, normalmente a luz é mais amarelinha, a reprodução de cor é melhor, você tem os lanches lá, você vai pedir aquele lanche tal, tem aquela valorização, você vai chegar com fome, com sede, você vai comprar aquilo. Aí quando você remete a outros tipos de nuance, como um restaurante para ficar mais tempo, você vai ficar ali e a luz vai valorizar essa situação, tá? Pegando aqui um outro exemplo, vamos pegar mais um grande nome aí. Wright defendia que todo projeto deveria ser único e defendido de acordo com o uso destinado e a localização onde será realizada a construção. Ele teve definido como seus principais trabalhos a Casa Kaufmann, considerada a mais moderna do mundo, e a sede do Museu de Guggenheim, em Nova York. Ele foi responsável por mais de 1.000 projetos, tá? Dos quais 500 construídos. Ele influenciou aí a arquitetura moderna com as suas ideias, tá? E é considerado um dos mais importantes arquitetos do século XX, tá? Então, assim, trazendo aqui mais um terceiro nome aqui, nomes diferentes, um Brazuca, um dos maiores mundiais, e um aqui
que fez parte ali até quando a gente fala dos arranha-céus, né, que são construções ali que vêm ali nos Estados Unidos e tudo mais. Mas o que eu quis trazer aqui, por que eu trouxe ele? Porque basicamente essa parte que ele defende que o projeto deve ser único e destinado de acordo com a localização, onde será realizada a construção. É algo que eu defendo muito aí na iluminação, né? Então, quando a gente fala de projeto de iluminação, muita gente pergunta qual que é a lâmpada que eu devo usar numa sala, qual que é a luminária que eu devo usar no escritório. E o que eu mais respondo é depende, tá? Depende. Por quê? Porque todo projeto deve ser único e definido de acordo com o seu uso, destinado à localização onde será realizada a construção. Não sou eu que está falando, é o Frank Lloyd Wright, tá bom? Ele é um dos que defendem isso. Então, eu estou aqui hoje mais ou menos na mesma pegada de música, tá? Tive banda, hoje eu toco bateria aí há mais de 10 anos, praticando aí, então é mais um lazer, tá? Mas quando você vai estudar música, eu escuto tudo, tá? Desde forró, MPB até eletrônico, rock and roll, mas o rock and roll é aquele que toca na veia, digamos assim. E quando eu fui estudar rock and roll, o professor me dizia, vai estudar blues. Mas por que blues? Eu quero escutar rock and roll. Metallica, Iron Maiden, Black Sabbath, Pink Floyd, Beatles, as bandas favoritas, desde os nacionais também, né? Não, mas vai escutar um pouco de blues. O rock nasceu do blues. Porra, o rock nasceu do blues. Então, vai na fonte, tá? Tenta entender aquela base de guitarra que é feito, e aí você, porra, de onde vem isso daí? De onde que vem aquela questão das escalas, a pentatônica que o Van Halen usa, e aí depois o Michael Jackson chama para ele fazer um solo, e aí você começa a ter as misturas, mas a gente enxerga ali de repente o final, o rei do pop, Michael Jackson, fazendo solo com o Van Halen, mas o Van Halen teve uma influência lá atrás que trouxe aquela base para ele fazer aquele tipo destacado ali que ele tinha de solos, e por aí vai. O que eu quero dizer quando a gente vai pensar em iluminação, em arquitetura, a gente tem que tentar também beber um pouco da fonte, tá? E aí essa fonte vai trazer para a gente questões filosóficas, como que eu estou começando aqui hoje pela essa manhã, e aí vai te dando base para desenvolver o projeto, a vivência do seu dia a dia, uma viagem que você fez, uma experiência no restaurante, tudo isso vai dando impulsos, vai entrando aqui na sua mente, e aí aquilo vai te gerando influências, e num determinado projeto, desafio, aquela situação vai fazer com que você tenha uma bagagem, e daí você consiga ali montar o seu projeto, e de acordo com o nosso amigo Frank Lloyd Wright, todo projeto deve ser único e defendido com o uso destinado à localização onde será realizada a construção. Então, na hora que eu vou falar de iluminação, o raciocínio é o mesmo. Depende ali do usuário, depende da necessidade do cliente, depende se é uma família que mora no sul, se mora no norte, no nordeste, tem culturas diferentes, tem costumes diferentes, depende se é a pessoa que vai morar sozinha, se é um casal, se é uma família, se a avó mora junto, se a pessoa gosta de cozinhar, se não gosta, o estilo da família, hobbies, costumes. Hoje, com o home office, acredito que aí você que está do outro lado tem uma noção que o mundo mudou no sentido, o pessoal fala do novo normal e tudo mais, acho que está estabilizando, mas não vai ser 100% como era 2 anos atrás. Algumas influências a gente pegou, então estamos acessando mais a internet, estamos comprando mais online e o home office está aí para ficar. Então, tem pessoas que têm trabalhado todos os dias em home office, nunca mais pisou na sede da empresa. Tem pessoas que voltaram 100%, mas os costumes estão mais online. Tem pessoas que trabalham 1 ou 2 dias de casa, então ele precisa de uma iluminação que não tinha. Muita gente foi parar, assim como eu, tá? Eu estou falando em causa própria, assim como eu fui parar na minha mesa de jantar com aquela cadeira da mesa de jantar com as costas doendo no final do dia,
O que aconteceu, Bruno? Eu tive que melhorar a ergonomia, a cadeira, rever a iluminação se estava adequada com aquela minha situação, tanto eu e minha esposa trabalhando de casa, tá? Então, depende e cada projeto é único, tá? Obrigado, tamo junto. Se inscreva no canal, ative o sininho. Semana que vem tem mais. Obrigado.